Oi, oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Crescente Fértil, Mesopotâmia e os povos que habitaram aquela região, povos muito importantes para a nossa história, povos que trazem influências interessantes e necessárias para os nossos dias de hoje, ok? Então vamos lá. Crescente Fértil, sei que é um tema diferente, é alguma matéria nova para vocês, mas a palavra Crescente Fértil ela tem sentido, ela lembra o quê? Uma lua crescente. Por quê? Essa região do Crescente Fértil é uma região que pega desde o Oriente Médio até a África, e nesses locais, por ter um clima muito quente, muito seco, existe algo que diferencia aquela região, que são os rios que passam por ali. Então, há vários rios que cortam essa região, que traz fertilidade ao solo, e aí esse solo ele se torna fértil e ele aparece em formato de uma lua crescente. E nessa região fértil que eu estou falando para vocês, surgiu povos da Mesopotâmia. E ali na Mesopotâmia existem dois rios principais, que é o rio Tigre e Eufrates. Então a palavra Mesopotâmia, ela significa o quê? Terra entre rios. E o rio Tigre e Eufrates, a gente não pode esquecer disso, porque é o principal, é o fundamental para a gente, quando a gente fala de Mesopotâmia, o que eu quero que vocês tenham sempre em mente, Mesopotâmia, terra entre rios. E ali, os rios que cortam essa região, que faz com que a região se torne fértil, o rio Tigre e o rio Eufrates, correto? Então, lembrando disso, esquecer jamais, Mesopotâmia, terra entre rios, os dois rios principais que passam por ali, rio Tigre e Eufrates, correto? O que mais que a gente tem que saber sobre a Mesopotâmia? Ali foi o berço da civilização, o berço da nossa história, o berço da formação das primeiras cidades. Por quê? Os homens que antigamente andavam, os homens nômades, eles buscavam o quê? Alimento. E quando eles se depararam numa região que tinha rios importantes, uma região fértil, que tinha água, porque a gente tem que entender o seguinte, que água é vida. A água é fonte de plantação, ele ajuda na agricultura, na pecuária. Então, aqueles rios ele foi extremamente importantes para essa região. Outro ponto que eu quero que vocês fiquem sabendo. A região hoje da Mesopotâmia, ela corresponde à Turquia, Síria, Iraque e Kuwait. Os rios, o rio Tigre e o rio Eufrates nasce lá na Turquia, vem descendo pela Síria, passa pelo Iraque, o Kuwait e deságua no Golfo Pérsico. Isso é a localização atual, correto? O que mais que eu quero que vocês saibam disso? Nessa região, em determinados momentos do ano, em determinadas épocas, ocorria inundações. E com essas inundações, com as cheias dos rios, as terras ali elas ficavam inundadas e quando a água recuava, aquela terra se tornava fértil e o solo ficava ótimo para a plantação. E isso fez com que os povos se desenvolvessem ali. E isso foi uma das formas que eles entenderam e começaram a desenvolver a agricultura. E com essas cheias, eles aproveitaram e criaram canais de irrigação, diques para represar a água, e aí ali eles conseguiam controlar a água o ano inteirinho. Lembrando que a região era muito seca, o clima muito quente, em volta ali a gente tem uma região desértica, e aquela região ali do Crescente Fértil, a região dos rios Tigre e Eufrates, o diferencial era justamente o que? Esses canais de irrigação criados por esses povos da Mesopotâmia. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, a agricultura é a base dessa sociedade. E eles tinham produtos cultivados naquela região, e os principais produtos que eu quero que vocês saibam que movia a agricultura da região era o quê? O linho, a lentilha, o trigo, o gergelim, cevada, plantavam legumes e hortaliças. Outra coisa também importante ali era a criação de ovelhas. A ovelha era importante porque dela eles tiravam a lã, tinham vacas e tinham cabras que eles usavam o leite, a carne, também todos os derivados desses animais. Tinha mulas e bois utilizado no transporte, que lá na frente eu vou contar para vocês como é que o transporte entrou na vida desse povo de forma importante, inovadora, e hoje a gente não sabe viver sem essas influências desses povos da Mesopotâmia. E a pesca, lógico, porque eles tinham um rio que tinha o que? Vida em abundância, então a pesca não podia faltar naquela região. Turminha, outra coisa que esses povos da Mesopotâmia desenvolveram foi o comércio, uma região ali importante de ligação entre a Ásia, entre a Europa, entre a África. Então, essa região foi uma região importante para o comércio se desenvolveu ali, trazendo riqueza e poder para aqueles povos que ali estavam.
Os povos da Mesopotâmia, eles tinham características, como foi as cidades, elas se formaram ali é o berço da civilização, cada cidade tinha características específicas, em alguns aspectos, em outros aspectos não, as características eram bem comuns. Por exemplo, as cidades eram cidades independentes, conhecidas como cidades-estados, que elas tinham a sua própria língua, a sua própria cultura, o seu próprio rei, os seus próprios palácios, porém, eles tinham coisas semelhantes também, era a utilização da escrita, era a forma da religião e principalmente as práticas agrícolas, porque a região da Mesopotâmia, que tinha vários povos em volta, eles tinham como o que de importante para todos eles? Os rios que cortavam a região. No entanto, é chamada de terra entre rios. Nessa sociedade ali, era uma sociedade que tinha a parte mais rica, a parte que dominava, que era composta por nobres, por sacerdotes, por criadores de gado, escribas, aqueles que faziam as anotações, camponeses, que eram as pessoas mais ricas. Também, nessa sociedade, eu tinha pessoas livres e escravos. Na questão da escravidão, eu tinha duas formas de escravidão. Uma era composta por prisioneiros de guerra, era comum e natural naquela época as pessoas dominarem outros povos e tudo que eles conquistavam, eles tomavam para eles. Então, existia muitos escravos de guerra e escravos por dívida. Então, as pessoas também se tornavam escravos na região da Mesopotâmia através de dívidas. Se fosse hoje, ia ter muita gente escravizada, não é verdade? Turminha, religião desses povos. Interessantíssimo. Eu falo assim, quando a gente começa a estudar a religião dos povos da Mesopotâmia, a gente lembra um pouquinho da religião grega. E acaba que eles estão ali, de certa forma, numa mesma região, acaba que as influências, eles percorriam caminhos bem longes ali, e acabam que um povo foi influenciando o outro. Lembrando que, como é berço da civilização, então muitas outras civilizações hoje em dia receberam as influências desses povos antigos. Turma, como que era a religião deles? Era interessante, diferente. Povos politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. E o engraçado e interessante de tudo isso é que os deuses deles tinham comportamentos humanos, eram poderosos e imortais, claro, porque para ser Deus tem que ser poderoso e imortal, senão não é Deus. Quais são as características humanas que eles tinham? Se casavam, ficavam tristes, ficavam alegres, eles podiam ser cruéis, invejosos e caridosos. Também tinha que ter características de amor, de bondade e generosidade, não é verdade? Os templos que eles construíam eram construídos em cima de zigurates. Eles construíam zigurates, eram as construções feitas por esses povos, e em cima dessas zigurates eles faziam os seus templos, que ali era a morada dos seus deuses. E os seus deuses ficavam ali num local bem estratégico, visualizando tudo, porque eles precisavam proteger toda a região. Alguns povos que habitavam naquela região são 5 os principais que a gente merece destaque, merece ser falado, que tiveram grandes contribuições. Assim é melhor da gente entender. Um dos povos que eu quero que vocês compreendam é os povos sumérios. Sumérios, nós vamos lembrar de sumérios e escrita cuneiforme. Então, os povos sumérios foram os povos que criaram a escrita cuneiforme. Turminha, fizeram também algo legal e diferente, que foi o que? Eles criaram uma roda, desenvolveram a roda, porque eles precisavam transportar suas mercadorias, afinal de contas a agricultura ali estava super em alta, era o que eles produziam naquela época, então eles tinham que transportar a sua mercadoria, então eles criaram a rota, e com isso, vocês lembram que eu falei que eles usavam o boi e a mula como meio de transporte? Então isso facilitou demais a vida dos povos sumérios. Então, invenção da roda, invenção da escrita cuneiforme, e eu sempre, quando eu dou essa aula, eu brinco assim, hoje em dia a gente carrega uma pasta cheia de caderno e livros, a gente acha muito pesado. Naquela época, se a gente fosse levar para a escola as pedrinhas de argila das escritas cuneiformes, para a escola, a gente ia ter que levar num carrinho de mão, porque ia pesar muito mais, não é verdade? Turminha, então, sumérios, nós vamos lembrar sempre do quê? Escrita cuneiforme, invenção da roda e também do arado, turminha, um arado de metal para facilitar o quê? A agricultura. Principais cidades dos povos mesopotâmicos, dos povos sumérios, Kish, Lagash, Uruk e Eridu. E hoje, os povos sumérios
se estivessem entre a gente, seriam os povos iraquianos, eles estariam localizados no Iraque, ok? Acabando o Império Sumério, a gente vai falar um pouquinho sobre o Império Acádio. Olha os nomes diferentes, difíceis, né? Sexto ano não é fácil não, turminha, é difícil, hein? Então vamos lá, um pouquinho sobre o Império Acádio. Foi um império de curta duração também dessa região. O seu rei era o rei Sargão I. O que ele fez? Ele conquistou uma cidade ali no centro, ao sul, no centro-sul da região da Mesopotâmia. Essa cidade chamava Acade. Então, o Império Acade veio da conquista da cidade de Acade. Eles também adotavam a escrita cuneiforme, eles desenvolveram o calendário lunar em 12 meses. Olha só, calendário lunar de 12 meses. Que interessante isso. Então, olha só, várias coisas que a gente vai observando que esses povos desenvolveram, a gente utiliza, tá vendo? Então, por isso que é importante a gente citar esses povos que eu estou falando agora, lá da Mesopotâmia, mais uma vez, berço da civilização, correto? O seu império foi pequenininho, foi curto, e ele entrou em declínio porque ele foi invadido por outros povos amoritas ou babilônicos. Então, eu falei do Império Sumério, falei dos acádios, e agora a gente vai tentar entender um pouquinho sobre os povos babilônicos. Vamos lá? Povos babilônicos, a Babilônia é a capital do império. Então, os amoritas invadiram a cidade da Babilônia. A Babilônia se tornou a capital do império, o Império Babilônico muito famoso. Na Bíblia, ela cita muito sobre esses povos, tem muitas referências no Antigo Testamento sobre a Babilônia, sobre esses povos que eu estou falando, porque ali é onde começou as primeiras cidades, correto? Então, por volta de 1900 a.C., os amoritas ocuparam a cidade da Babilônia, e aí a Babilônia se tornou a capital do império. Então, nós vamos chamar esses povos de povos babilônicos. O rei era o rei Hammurabi, e aí esse rei Hammurabi, ele foi um rei extremamente poderoso, forte, e se eles estavam formando um império, organizando uma cidade, a gente tem que lembrar o seguinte, uma cidade, ela precisa de organização, precisa de ordem. O rei Hammurabi, ele é conhecido porque ele criou o Código de Hammurabi, o primeiro código de leis para poder regulamentar e organizar a vida da cidade. E esse código de leis, o Código de Hammurabi, ele tem como princípio a lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. Aqui a gente poderia falar assim, aqui se faz, aqui se paga, não é verdade? Então, o Código de Hammurabi, ele é baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Ele criou esse código porque o império cresceu muito e ele precisava regulamentar, precisava organizar e fortalecer esse reino. Ele entendeu que, criando o Código de Leis, a população teria que seguir e obedecer. Por exemplo, esse código, ele regulamentava as relações de trabalho, as trocas comerciais, os crimes que aconteciam no Império. Então, esse código, ele tratava tudo isso. O Código de Hammurabi é famosíssimo, o primeiro código de lei que surgiu. Então, quando a gente fala de Babilônia, a gente lembra de rei Hammurabi, Código de Hammurabi e lembra da lei de Talião. E a lei de Talião, eu vou lembrar do quê? Olho por olho, dente por dente, correto? O império caiu também. A gente percebe que esses impérios, eles surgem, mas eles acabam. Nada dura para sempre, não é verdade? Assim é na vida da gente e assim é na vida desses grandes imperadores, desses grandes reinos. O rei Hammurabi, ele morreu, e com a sua morte o império foi se enfraquecendo, e aí outros povos conquistaram o Império Babilônico. E esses foram conquistados pelos povos assírios. E aí, quando eu lembrar de povos assírios, o que eu vou lembrar? Lembrar de exército, lembrar de povo guerreiro, lembrar de violência contra os inimigos, porque é isso que os povos assírios, eles fazem a gente lembrar e pensar. Povos assírios é lembrado pela violência que eles tratavam os seus inimigos e pela potência que o seu exército possuía. Então, o Império Assírio, ele dominou o Império Babilônico, que enfraqueceu com a morte do rei Hammurabi. E aí, o Império Assírio, a gente vai lembrar o seguinte, esses povos, eles partiram da cidade de Assur, e com isso se tornou o Império Assírio, correto? O que vale lembrar desse império? Quais são as características principais? Era uma grande potência militar, povos guerreiros e conquistadores, possuíam carros de combates e cavalaria, possuíam uma infantaria, arqueiros e lanceiros bem treinados. Então, a gente pode perceber que o quê? Esse império, ele tem que ser lembrado pelo seu poder, pelo poder que o seu exército
ele, pelo poder que o exército tinha sobre a cidade. Consequentemente, um exército forte, você consegue conquistar outros povos ali mais fracos. Beleza, turminha? Eram muito violentos quando capturavam seus inimigos, eles não tinham dó, eles usavam de violência, isso mesmo para poder colocar medo na população e eles serem muito conhecidos. Teve um império muito extenso que pegou do Egito ao Golfo Pérsico. Só que, da mesma forma que esse império foi muito grande, um império grande é difícil de controlar, não é verdade? Se você tem um império vasto, você deixa vários buracos ao longo das suas fronteiras. Isso que aconteceu. Pelo império ser muito extenso, eles não deram conta de controlar esse império. Então, vários outros povos foram invadindo a região até eles chegarem enfraquecer a região onde o povo assírio, onde o exército ficava, né? Onde na cidade que o exército se localizava. Então, com isso, o império foi perdendo força e esse império, então, foi conquistado em 7 a.C., e os povos que conquistou esse império foi os caldeus, que é um dos últimos povos que a gente vai estar falando. Vamos ver o que esses povos caldeus ele traz de interessante para a gente, porque a gente já falou o quê? Sumérios, falamos de quais outros povos? Falamos dos povos dos acádios, falamos dos assírios, falamos dos babilônicos, e agora a gente vai falar do povo caldeu, ou também o novo Império Babilônico. Vamos lá? Então, o povo caldeu habitava na região da Caldeia, sul da Mesopotâmia. Se vocês forem estudar, lembra dos nomes dos impérios e lembra das cidades de onde eles vieram. A gente faz esse link e a gente consegue lembrar direitinho. Então, vamos lá. O povo caldeu habitava a região da Caldeia, ao sul da Mesopotâmia. Os caldeus lideraram a libertação da Babilônia do domínio assírio e assumiram o governo, ou seja, os babilônicos tinham sido capturados pelos assírios, e aí os caldeus foram lá e dominaram os assírios, retomaram a Babilônia, porém, eles ficaram com a Babilônia para eles. Olha só como que funcionam essas conquistas territoriais. Com o povo caldeu, o Império da Babilônia cresceu e renasceu. Na verdade, acho que a melhor palavra é renasceu, não é verdade? Ele renasceu e antes ele era forte, mas agora ele se tornou um império muito mais importante, com muito mais expressão. O Império Caldeu, então, ficou conhecido como o Novo Império Babilônico, era um importante centro comercial e era rota de mercadores que se direcionava para o Oriente, principalmente para a China. Olha só, então, a localização deles era estratégica porque era uma rota comercial para o Oriente, principalmente para buscar mercadorias na China, ok? Então, olha só, o governo que se estabeleceu, que fez com que o novo Império Babilônico, o povo caldeu, se tornasse grandioso, tinha um rei que se chamava Nabucodonosor. Olha só, vamos falar de novo? Nabucodonosor II. Ele era o rei principal responsável pela conquista dos povos assírios, né, e a retomada da Babilônia. Esse império foi tão poderoso também que eles dominaram a cidade de Jerusalém e pegou todos os habitantes de Jerusalém, fez com que eles se tornassem escravos da Babilônia, prisioneiros da Babilônia. Esse rei, ele fez grandes obras arquitetônicas naquele período. Ele fez um jardim suspenso da Babilônia muito famoso. Como que era isso? Ele fez uma construção gigantesca e no alto da construção ele plantava árvores, fez um jardim gigantesco, enorme e muito bonito, e de longe as pessoas viam. Então, esses jardins suspensos da Babilônia ficou muito famoso porque dava a impressão que o jardim flutuava, porque ele foi construído a parte de cima das suas zigurates, e aí dava a impressão que eles flutuavam, turminha. O rei Nabucodonosor também, ele morreu, e com a sua morte o império se enfraqueceu, e a cidade depois foi conquistada pelos povos persas, tá? E aí a gente sai dessa região da Mesopotâmia, porque a gente percebeu que muitos povos passaram por ali, houve muitas conquistas, houve muitas invenções, que até nos dias de hoje ela é importante para a nossa sociedade. É por isso que é importante a gente estar estudando sobre esses povos. E o que eu queria que a gente lembrasse é o seguinte: alguns conceitos importantes que a gente foi falando ao longo de tudo isso aqui. Zigurates, acho que é uma palavra que a gente quase nunca ouviu falar, não está no nosso vocabulário diário. Então, a zigurates era a morada dos deuses,
eram construções que eles faziam para poder oferecer seus sacrifícios, porque eram povos politeístas que adoravam vários deuses, então eles tinham esses deuses e faziam construções voltadas para isso. Os jardins suspensos da Babilônia, que eram jardins extremamente bonitos, que mostravam o poder babilônico. Outras influências que esses povos dessa região, eles nos deram de presente foi o quê? Criação da roda, formação das cidades, primeira escrita, primeira lei e principalmente estudos ligados à matemática e à astronomia. Então, está vendo que é muito importante a gente estudar esses povos, a gente veio caminhando no nosso livro ao longo desses meses, desde a pré-história, a gente veio falando um pouquinho, na verdade, a gente veio muito antes, né? A gente veio lá do criacionismo, do evolucionismo, e hoje a gente está chegando num momento em que as cidades começam a se formar, as pessoas começam a voltar para as questões religiosas, desenvolvimento da agricultura, criação de ovelhas, criação do gado, não é isso? Então, muitas coisas vão acontecendo, a nossa história ela não para, e os nossos estudos eles vão sempre acelerando, a gente vai vendo a importância na construção da cidade.